Olá! Para a gente começar, que tal uma pergunta fundamental? O que guia as nossas escolhas? Olha, num mundo tão complexo como o de hoje, tomar uma decisão pode ser um verdadeiro labirinto, não é verdade? Pois é. Hoje, a gente vai fazer uma jornada pela ética, começando lá na nossa bússola interna, bem aqui dentro, e indo até o emaranhado de códigos do universo digital. Essa é a grande questão, o ponto de partida de tudo. O que nos orienta quando a gente se depara com uma escolha? Será que é a intuição? São as regras que a gente aprendeu a vida toda? Ou tem algo ainda mais profundo aí? É exatamente por aí que a nossa investigação vai começar. Nosso caminho está dividido em 4 partes, tá bem? A gente começa pelo núcleo, que é a base de tudo, e depois vai expandindo. Primeiro para a comunidade, depois para os sistemas que regem a nossa vida, e por fim, a gente encara os desafios mais atuais, os da era digital. Então, vamos lá, direto para o centro da questão: ética e moral. É aqui que estão os fundamentos, sabe? Os tijolinhos que constroem a nossa bússola interna, a base de todo o nosso processo de decisão. Entender a diferença entre ética e moral é essencial. Pensa assim, ó. A ética é como se fosse o sistema operacional, a estrutura que responde ao porquê das nossas ações. Já a moral, bom, a moral é tipo o aplicativo que roda nesse sistema. É a conduta na prática, é o que a gente faz no dia a dia. Resumindo, uma é a teoria, a outra é a apuração. Agora, vamos ampliar um pouco esse círculo. Como é que esses princípios todos guiam as nossas interações com os outros, seja na vida em sociedade ou lá no ambiente de trabalho? Ser cidadão vai muito além de votar, né? A cidadania acontece todo dia. É só a gente pensar na mobilidade urbana, na acessibilidade para todo mundo, na inclusão social e econômica, no respeito às diferenças. Tudo isso nada mais é do que a ética sendo colocada em prática na nossa comunidade. E no trabalho, essa estrutura fica ainda mais nítida. Dá uma olhada nesse fluxo. Tudo começa com princípios éticos bem amplos, que são a base. Daí, eles vão se afunilando e viram códigos de conduta específicos para cada função, e no topo, os códigos de ética que valem para toda uma profissão. É um processo bem interessante que transforma o abstrato em regras muito concretas. Certo. Agora, vamos dar um passo para trás, ampliar a nossa visão. Como é que a ética se transforma nos grandes sistemas que governam países inteiros e até o planeta? É isso que a gente vai ver agora, falando de leis e de sustentabilidade. A Constituição de um país, por exemplo, é muito mais que um livro de regras. Ela é, na verdade, o seu código ético fundamental. É ali que estão definidas as bases da democracia, que são garantidos os nossos direitos e que a sociedade é moldada. É, na prática, o nosso grande contrato social colocado no papel. E saindo do nível do país para o nível global, a gente encontra um dos conceitos éticos mais importantes do nosso tempo, o desenvolvimento sustentável. A ideia é bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. O progresso de hoje não pode de jeito nenhum custar o bem-estar de quem vem amanhã. É uma questão de responsabilidade com as futuras gerações. E olha que interessante isso aqui. Mostra de um jeito muito claro que sustentabilidade não é só sobre meio ambiente, sobre o verde. Ela tem várias dimensões que estão todas conectadas: a social, a econômica, a cultural, e bem no centro de tudo, amarrando todas as outras, está a dimensão ética. E é com base nessa visão toda integrada que surge uma sigla que está por toda a parte hoje em dia: ESG. Ela se refere aos pilares ambiental, social e de governança. É basicamente a ferramenta que as empresas e organizações usam para medir o seu impacto e a sua responsabilidade. O mais importante aqui é perceber que o ESG não está sozinho. Ele faz parte de um ecossistema global bem maior, que inclui, por exemplo, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e vários outros acordos internacionais. Juntos, eles formam um verdadeiro mapa para um futuro mais justo e responsável. E finalmente chegamos na fronteira mais complexa da ética hoje em dia: o mundo digital. Um território onde as regras, em grande parte, ainda estão sendo escritas enquanto a gente conversa. Para a gente conseguir entender a ética digital, primeiro a gente precisa fazer uma distinção: o que é dado e o que é informação. O dado é a matéria-prima, o fato bruto, isolado. Já a informação é esse dado depois de ser trabalhado, com contexto, com o significado. E é aí que mora o dilema ético: como proteger um e, ao mesmo tempo, garantir acesso ao outro. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei fundamental para isso, que é a Lei de Acesso à Informação. É ela que regula o direito que todo mundo tem de acessar informações públicas, tentando criar um equilíbrio bem delicado entre a transparência do governo e a proteção de dados que são sigilosos. E para complementar, veio a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados.
Essa lei foi um verdadeiro divisor de águas, sabe? Ela estabeleceu regras bem claras sobre como os nossos dados pessoais podem ser coletados, usados, guardados. Ela colocou a privacidade e a segurança como pilares éticos obrigatórios para qualquer empresa ou organização. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com essa quantidade absurda de dados circulando e com a tecnologia avançando sem parar, a pergunta que fica é, no fim das contas, quem é o guardião da ética? São as empresas? Os governos? Ou será que somos nós, em cada clique e em cada compartilhamento? A resposta para essa pergunta vai, sem dúvida, definir o nosso futuro digital.